Tarde, cidadão, de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Bruno Oliveira, cientista político, e ele que também é marqueteiro, o homem da Plano B, agência de comunicação que atua com redes e mídias sociais, e com a gente vai falar a respeito da análise política que o Brasil hoje se faz, todos aqueles que comentam, que analisam, que estudam a política, que falam a respeito da forma de agir como presidente da República, que pelo menos deveria ser diferente de como candidato do atual presidente Jair Bolsonaro. Bruno, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui de novo. Prazer tê-lo conosco, cadeira cativa aqui no nosso programa. Ô Bruno, e eu gostaria que você pudesse inicialmente fazer uma análise sobre qual é a diferença, ou pelo menos qual deveria ser a diferença daquele, seja prefeito, governador ou presidente da República, em termos de comportamento que tem durante a campanha e o comportamento que pelo menos deveria ter na hora do exercício do mandato. Primeiro que eu posso dizer que é muito diferente ganhar e é muito diferente administrar. Muitas vezes o político... Ganhar é diferente do governar. É bem diferente. Muitas vezes o político se prepara para a eleição, ele se prepara para disputar uma eleição, né? Se organiza e tal, ganha. Só que aí, a partir desse momento, a história precisa mudar, porque a gestão pública, principalmente, ela tem características muito específicas, que você precisa ter conhecimento, que você precisa saber lidar. Isso vale para o município, vale para um estado e vale, logicamente, também para uma nação. E nessa gestão pública existem vários componentes, né? Que a própria administração em si, a parte burocrática, os projetos, as linhas de condução de cada microdecisão que se toma no Palácio do Planalto, ela interfere sobre a vida de milhares de pessoas. E além desse componente, tem um componente político, porque uma coisa anda junto com a outra, né? Sim, basta você perceber, por exemplo, falando de mercado. Às vezes uma declaração, às vezes uma manifestação, o dólar sobe, o dólar cai, a bolsa sobe. Já é uma outra área que é atingida, que é a própria economia. Que acaba afetando também a vida das pessoas lá na ponta. É muito delicado. E hoje nós estamos vivendo no país um momento de instabilidade institucional. Porque uma democracia, ela é formada pelos poderes, pelos inúmeros mecanismos de regulação, etc. e tal, mas os poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, eles precisam andar, eles precisam ser atuar, harmônicos, né? Eles precisam com a mínima harmonia. Hoje a gente vê o judiciário interferir no executivo, no legislativo, o legislativo enfraquecido, uma certa demonização da classe política, e aí, enfim, tudo contribui para a judicialização da política e a politização do judiciário, inclusive, né? É preciso, troca de papéis. As pessoas precisam entender, por exemplo, que um representante eleito pelo povo, bom ou ruim, concordo ou não concordo com ele, ele tem a legitimidade do voto. E é por isso que a atribuição dele é bem clara, ou é legislar ou atuar como gestor executivo. O judiciário, para equilibrar esse peso, ele tem uma outra formação, né? E aí, cada um no seu quadrado precisa atuar dentro daqueles mecanismos que fazem a democracia ter vida e sobrevivência. E tudo aquilo que a presidência da República precisa aprovar, entenda como importante para tentar implementar, passa pelo Congresso Nacional. Traduzindo objetivamente, precisa de voto no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e no Senado da República. E na hora que você precisa de voto, você tem que articular, né? Um dos grandes teóricos da política fala da importância de que o poder ele precisa ser compartilhado. Você tem que compartilhar, você tem que dividir para conseguir governar, né? Você tem que dialogar. E isso parece que não está acontecendo no país. O parlamento, o nome já diz, ele vem do parlar, vem do parlamento, vem de falar, vem de dialogar. Né? E é importante que ele exista no formato que tem, para que as inúmeras
parcelas da sociedade estejam lá representadas e que as coisas sejam construídas de forma mais... Claro que você dificilmente constrói unanimidades, mas você constrói maiorias e a democracia é isso. O atual governo, ele sofre... porque a instabilidade institucional que eu havia falado já vem de um certo tempo, não começou de agora, né? Ela já vem uma turbulência aí de um certo tempo. Problema no judiciário, problema no legislativo, na Câmara, no Senado, Lava Jato, tanta coisa. Presidente afastada, enfim, todo tipo de ex-presidente preso, uma série de problemas. E aí entra um governo novo que o que se espera é que esse governo modere, esse governo apazigue os ânimos. Ontem eu cheguei a dizer aqui no comentário, Bruno, de que o presidente da República, ou o governador do estado, ou o prefeito na capital, ou um presidente de um sindicato, é aquele que senta todos à mesa, de todos os lados, de uma extrema ponta à outra, e chama todos para conversar, né? E conduz. Sim. É como um maestro numa orquestra, né? É a pessoa que conduz, e não alguém que fica brigando com todo mundo o tempo todo, né? E aí é exatamente onde a gente entra já nesse perfil do atual presidente. A forma de fazer política de Jair Bolsonaro, né? Que é, né, assim, um tanto quanto diferente do que a gente... que mesmo dizendo que não é político e age de uma outra forma. Essa coisa da demonização da política. Ora, ele é político há mais, vem mandato, 28 anos, deputado federal, os filhos participam ativamente, são detentores de mandato. Então, assim, é um discurso ok, ganhou eleição, agora vamos administrar o que a gente vinha falando. É um discurso que foi eficiente para ganhar a eleição, mas para governar é diferente. Você precisa, sim, do diálogo, você precisa... né, ele está aí com a reforma da Previdência. Aliás, os dois pilares da campanha de Bolsonaro, que o fizeram ser eleitos e o ajudaram, combate à violência e 2, combate à corrupção. Do ponto de vista prático, embora o ministro Sérgio Moro tenha enviado ao Congresso aquele pacote de medidas, né, a coisa me parece que está parada lá e os especialistas da área classificaram as medidas como frágeis ainda do ponto de vista de combate efetivo à corrupção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que foi um copia e cola de projeto que já existia antes, né? Inclusive feito por Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, como faz para que, independente de entrar no mérito se é bom ou se é ruim, como faz para que uma medida ou medidas sejam aprovadas? Você tem que pressionar, você tem que dialogar, você tem que... E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é assim, entrou o gestor e a partir de amanhã já está tudo diferente. Não vai acontecer isso em nenhuma democracia. Você, claro, pode imprimir as transformações que as pessoas esperam, que as pessoas têm essa expectativa. O contrário do diálogo, da democracia, é a autocracia, é o autoritarismo, né? Que o nosso Brasil já viveu momentos assim. E que nunca é bom. Porque aí você não prestigia mais toda a parcela da sociedade. Você vai ter uma opinião que ela é a opinião dominante. Então, o autoritarismo sempre é o pior dos mundos, é o pior dos caminhos. Porque todos ficarão submetidos à opinião de poucos que vão, né, meio que detentores da quase verdade ou de uma verdade absoluta, querer impor o seu jeito de fazer as coisas. E sobre o jeito de fazer as coisas, tem um livro muito bacana, vez ou outra eu gosto de citar, que é A Morte da Verdade, escrito por uma japonesa, a Michiko Kakutani. E nesse livro é muito interessante que eles fazem uma análise mostrando o passo a passo do que foi a campanha de Donald Trump e o primeiro ano de governo dele. Então essa história, esse comportamento, digamos assim, ou essa forma de fazer política, de muitas vezes inflamar o ódio, o separatismo, a divisão, muitas vezes diz uma coisa, no outro dia diz, aí gera uma confusão, depois diz que não foi, depois diz que foi notícia falsa, que foi fake news, ataca a imprensa, depois diz que é culpa da imprensa, ele diz uma coisa, depois diz que não disse, ele diz que foi a imprensa que disse. Então, esse tipo de coisa que a gente observa no dia a dia, exatamente, o que foi a campanha do próprio Bolsonaro, que está sendo o exercício do mandato dele como presidente, com esses fatos e factóides que todo dia
Uma doidice faz você esquecer o fato do dia seguinte, né? Cometeu uma besteira e no outro dia diz uma coisa polêmica para desviar o foco, aí vem a ministra Damares, aí diz uma coisa, levanta polêmica, aí vem outro ministro, vai dizer outra coisa, levanta outra polêmica. O próprio Bolsonaro disse hoje, não, vou instituir agora que todos os quartéis, o pessoal no 31 de março faça uma celebração, uma comemoração à ditadura militar. Isso é de uma estupidez, de uma imbecilidade sem precedente, que até setores das Forças Armadas não estão concordando com isso. Isso tudo que eu disse, quem vem fazendo passo a passo a mesma coisa é o próprio Donald Trump nos Estados Unidos. E, coincidência ou não, os dois têm o mesmo marqueteiro, que é o Steve Bannon, né? Mas há uma diferença no personagem. Aí é preciso também que a gente entenda. Interessante, Trump... Bruno. Quais são as principais diferenças entre o personagem Trump e o personagem Bolsonaro? O Trump, principalmente, ele, embora tenha essas similitudes que você citou com o Bolsonaro, tanto em campanha quanto no governo, o Trump, ele é um mega empresário americano. Ele tem alguém uma que já experiência, tem um sucesso, né? Tem uma experiência de gestão há bastante tempo, além de ter sido também uma personalidade, meio que uma celebridade no país. A ascensão do Bolsonaro, ela é uma ascensão um pouco diferente, porque ela ocupou um espaço que estava vazio. Ela poderia ter sido ocupada, em tese, por qualquer ator político. Ele ocupou o espaço com um discurso forte, com atitudes parecidas com a de Trump, inclusive em redes sociais, mas a experiência de gestão, a capacidade é diferente. Então, eu acho que esse é o principal ponto de diferenciação. E um outro aspecto, que o próprio Bolsonaro, só no começo da campanha, tinha um pequeno segmento que era o que já o acompanhava desde o início. Depois você somou aquele que era, digamos assim, o grupo que apoiava o PSDB em oposição ao PT, que o pessoal chamava de coxinha contra os Petralha, aquela confusão. Depois passou a ser o grupo que ficou decepcionado, esse mesmo grupo decepcionado com o PSDB, quando viu que estava envolvido em corrupção também, passou a ser, de fato, anti-PT. Então, esse grupo se agregou, né, a Bolsonaro, ou seja, não é um capital eleitoral próprio dele, é um capital de antissistema que estava lá, né? E o fato também que precisa se dizer é que nos Estados Unidos, uma campanha ela dura muito tempo. Então você é exposto, você é colocado ali na disputa durante bastante tempo. Você é testado, você é questionado. Tem as prévias internas no partido, né? Então você se expõe muito mais do que no Brasil. No Brasil, esse ano ainda teve uma característica. O Bolsonaro sofreu um atentado. E isso fez com que ele se afastasse, não precisou participar de debate. Usou, inclusive, como desculpa, porque, num certo momento, os médicos disseram que ele poderia, sim, participar do debate, mas depois ele já não foi mais, né? Independente disso, o que vale dizer é a exposição foi menor. Então, porém, aí onde entra, por isso que eu digo que o personagem Bolsonaro é muito mais frágil do que o personagem Trump, do ponto de vista de construção na cabeça das pessoas, ó. Muita gente votou em Bolsonaro porque não queria votar no PT, como você disse, em negação à velha política, vamos dizer assim. Porém, na gestão, tá bom, ok, assumiu, e agora? Né? Então é diferente. Ele precisa realmente mostrar a que veio. A expectativa das pessoas, de certa forma, é alta. As pesquisas de aprovação que têm saído já têm demonstrado uma queda significativa. E a paciência evapora mais rápido. E a paciência é muito curta. Então, o que vai acontecer? Como o governo vem enfrentando problemas desde o primeiro dia, e problemas de todos os níveis, me parece que pouco dessa falta de maturidade ou de experiência de conduzir certas coisas vem contribuindo para crises que poderiam criar. E também é importante que a gente tenha cuidado, não pode também demonizar. A política ela é importante, as pessoas que estão lá são nossos representantes. Se a gente disser assim, mas tem como mudar? Tem. Cobrando o nosso... Participando mais, exercendo, como você sempre gosta de dizer, a sua cidadania, né? Cobrando, buscando informação e não só tentando
enfim, se manifestar através das redes sociais ou coisa do tipo, como as pessoas fazem. Militância de rede, né? Principalmente no momento onde as pessoas... parece que o bom senso morreu, né? A impressão que se dá é essa, porque hoje as pessoas... a gente vive um clima de ABC América. Você escuta uma coisa de um lado, aí sabe, porque eu sou do outro, ou tenho um ódio do outro, então aquilo, tudo que o outro lado disser, eu esqueço, eu deixo para lá, que é como se não valesse. É como se você fosse torcedor do ABC e o outro fosse torcedor do América, aí o cara vai dar um chute no outro e diz, não foi não. Mas se vai acontecer com você vai vir e já faz um escândalo. O ideal é que nós sejamos torcedores do bom futebol. O ideal é que a gente torcedor do Brasil, né? Que as coisas aconteçam bem, né? Infelizmente a gente não está vendo isso na condução do atual governo, mas eu particularmente torço que ele consiga recuperar aí o tempo perdido e dar os encaminhamentos necessários. Participação aqui, deixa eu ver, do nosso telespectador, né? Carlos Luiz, ele está dizendo... Deixa eu ver. O governo Bolsonaro, com apenas 2 meses, envia para o Congresso 2 projetos importantíssimos para o país: reforma da Previdência e combate ao crime organizado e corrupção. Nunca antes na história desse país um governo tão pouco tempo apresenta ações dessa envergadura. A mídia tem enaltecido e ampliado qualquer ruído entre membros do governo, o que é normal, e procura dar um caráter de crise lamentável, segundo a opinião dele. Agora, tem um detalhe, meu caro amigo, que é o seguinte: é o próprio presidente que provoca esse tipo de crise, né, Bruno? Na verdade, já houveram outros governos que no início tiveram posturas, a gente acabou de citar aqui o caso do Collor, que no início do governo, a gente faz muito tempo não lembra, mas o principal problema que o país existia no país era a inflação. E ele lançou plano Collor, depois veio outros planos econômicos que vieram a ter transformações muito significativas de um país. E ele precisou, sim, de apoio no Congresso. Aí eu volto ao início da nossa conversa. Para que a democracia ela seja pujante, ela seja forte, é necessário que os poderes eles interajam e eles conduzam a gestão harmonicamente. Então, não é só enviar o projeto. O projeto precisa ser enviado, precisa dialogar com os parlamentares, precisa fazer sua base e lutar para que aquilo seja aprovado, etc, etc. Então, veja com essa crise com o Rodrigo Maia, né? Gerou problema com o Sérgio Moro. Aí Bolsonaro, em vez de, como presidente, de tentar conciliar as coisas, vai dar corda à briga. Depois disse que vai tentar conciliar. Quando foi ontem à noite, aí fez o tumulto do mesmo jeito, retuitando algumas coisas nessa história do Twitter, né? Usando as redes sociais para provocar mais uma vez. Então, peraí, você está querendo acalmar as coisas ou você está querendo jogar mais gasolina na fogueira, né? Na questão da questão do combate à violência, por exemplo, definitivamente não há unanimidade, não há um consenso no país em relação à liberação do uso de armas, que foi uma das principais bandeiras do presidente Bolsonaro. Se não há no país essa unanimidade e esse consenso, também não haverá no Congresso. Então não basta enviar um decreto ou um projeto de lei para lá esperando que ele seja aprovado sozinho. Você vai precisar articular, você vai precisar conversar, você vai precisar fazer audiências públicas, você vai precisar discutir com a sociedade e com os parlamentares e atuar no convencimento para que as propostas que estão ali apresentadas sejam, bem ou mal, mas elas sejam aprovadas. Não adianta você tratar o Congresso como se fosse uma coisa à parte, que você não tem nada a ver com aquilo, não. Você precisa atuar. As pessoas querem saber é exatamente da situação do seu bolso, ou seja, o que é que vai se fazer na economia efetivamente que vai melhorar a minha vida? O que é que vai se fazer para ajudar a solucionar problemas dos estados e municípios brasileiros? Ou seja, esse negócio de ficar provocando briga, essas guerrilhas, essas coisas, realmente não vai levar a solução nenhuma. Né? E é muito frágil. Você vê que o próprio vice-general Mourão já tem dado algumas sinalizações, mostrando-se numa postura diferente da postura do próprio presidente. Muito mais moderada e muito mais né, de acordo com o que se espera realmente de um governo. Muito bem. Bom, a produção me informa que acabou o nosso tempo, infelizmente passa rápido. Eu quero agradecer a sua participação, Bruno, no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Valeu, Robson. Obrigado. Quando o papo é bom, sempre passa rápido. Pois é, em breve você volta aqui para a gente fazer outras análises, né? Ver se mudaram a forma de fazer política com excesso de criacionismo, que só está dando doidice para a gente, para ver se muda e o país segue adiante. Ficamos por aqui com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.